A tribo estava acampada no final da savana, que terminava no sopé da imponente formação rochosa. A cadeia de montanhas recortava o céu profundamente azul como uma sombra negra e abrupta. Além da muralha de granito, podiam ser vistos alguns picos nevados, que anunciavam, muito ao longe, a intransponívelidade do obstáculo natural. Havia histórias sobre uma passagem escondida, pela qual os povos antigos se comunicavam com os outros povos antigos que, eles sabiam, habitaram o outro lado da quase infindável cordilheira. Mas, mesmo que se soubesse a localização e o trajeto por alcançar tal passagem, era coisa para ser feita na primavera, logo após o degelo, e por gente bem equipada, pois as histórias contavam que aqueles que foram e retornaram gastaram todo o tempo entre a última e a primeira neve. A tribo, que agora estava composta quase que só por mulheres, crianças e velhos, não teria sucesso em uma travessia dessas sob a neve, se é que poderia ter sucesso em qualquer situação. As mulheres, crianças e os poucos homens que sobraram haviam chegado há algum tempo. Talvez meia estação, no máximo, fugindo da grande invasão em que a maioria dos homens havia morrido. Desse modo, contavam apenas com o resultado das coletas e da caça, lamentando não ter havido tempo para fazer a colheita antes que fossem obrigados à longa fuga que os trouxera até ali. O outono estava adiantado, e o inverno chegaria dentro de pouco tempo. Armazenavam o que conseguiam secar dos excedentes de caça e de frutas para, somados estes ao pouco de grãos que trouxeram consigo, atravessar o que sabiam que seria um inverno muito difícil, quando teriam que contar com muita boa sorte para conseguir o suficiente de pesca nos rios que desciam das montanhas. Quando os batedores vieram anunciando a chegada do grande exército invasor que, ao que tudo indicava, tinha por missão dar-lhes cabo com suas armas invencíveis que explodiam lançando metal a grandes distâncias, um silêncio desesperado seguiu-se aos murmúrios de terror. Naquela noite, todos os adultos reuniram-se em um conselho. Discutiram tudo o que sabiam sobre aqueles homens estranhos que invadiram o território. Falaram sobre crianças acorrentadas, mulheres estupradas, velhos torturados e corpos deixados apodrecendo para os animais. Enumeraram todas as tentativas de paz, todas as traições aos tratados, todas as doenças e todo o mal que aqueles homens traziam. Tomaram decisões e foram dormir o sono inquieto e pleno de sonhos pesados que o prenúncio das tragédias traz. No dia seguinte, sob a luz pálida que anuncia o sol, ainda sob a presença das estrelas, algumas mulheres foram colher plantas venenosas e alguns homens puseram-se a caminho das passagens mais suaves da savana, pelas quais os invasores passariam com as pesadas cargas que carregavam em suas costas e nos lombos dos animais. Nessas passagens, dedicaram-se a montar armadilhas. Um grupo avançado, com os homens e as mulheres mais rápidos da tribo, passou a fazer rápidas emboscadas às fileiras invasoras, com retiradas imediatas, menos para causar danos à horda, mas para causar-lhes paradas e atrasos, tornando ainda mais lento o pesado exército, conquistando, assim, um precioso tempo para a montagem de armadilhas. A ideia era atrasar ao máximo o exército, na esperança de que as primeiras neves do inverno obrigassem os invasores à retirada para os territórios que já haviam conquistado, e onde já se instalavam pequenas populações vindas das terras que enviaram aquela maldição. O grande exército,
se dividiu em 3 grandes agrupamentos que seguiam em ângulos divergentes, de modo a tentar cortar possíveis rotas de fuga. Coisa desnecessária, pois a tribo decidira que não mais fugiria. Não por abandono à possibilidade de vida, mas por saber que não havia mais para onde fugir. Atrás de si havia a intransponível cordilheira. Ao sul ficava o deserto que se estendia ao final da savana, e muito ao norte, depois do encontro das franjas da cordilheira com a floresta que se formava às margens do começo do grande rio, havia o mar. À sua frente estava o mal, personificado naquele exército monstruoso, e, depois dele, as terras invadidas e os mortos. Assim, viveriam ou morreriam ali. Por mais que as escaramuças e as armadilhas atrasassem o exército, os invasores acamparam próximo à tribo antes das neves chegarem, preparando-se para o ataque na manhã seguinte. Em linha organizada e constante, as tropas avançaram e cruzaram o pequeno córrego que corria ao lado do acampamento onde as tendas da tribo estavam erguidas. Não encontraram resistência. Encontraram apenas, dentro de suas tendas, os corpos envenenados dos últimos representantes das grandes tribos das altas florestas. Sob a primeira neve do inverno, o grande exército invasor levantou o acampamento, levando para casa as lembranças da vitória. Atrás de si, deixava um punhado de corpos insepultos de uns poucos que preferiram morrer a compartilhar a miséria que era a vida que os invasores ofereciam. Ok, está gravando. Eu vou mudar um pouco minha postura. Não vou polemizar mais sobre você assumir suas audições como vivências. Aceito seu argumento de nossa conversa de outro dia, quando você disse que até os sonhos são vivências. Li o que você escreveu, e o que me chama a atenção é que você, aqui nesta história, se torna opinativa, como um porta-voz de um povo extinto. Quero conversar sobre isto, entender até que ponto a sugestão é da música e até que ponto você está sugerindo o que a música vai lhe sugerir. Olha, a história da humanidade é uma história de invasões, massacres e apropriações. E, no final das contas, há normalidade em ser assim. Mas não há sanidade. É aí, na percepção e afirmação da insanidade, que entra o que você chama de opinativo. Tudo bem, temos um consenso. Há opinião. Caracoles, Lilith. Não tem como escrever algo sem colocar opinião. O fato de eu me emocionar com a morte de um povo já implica em que haverá opinião naquilo que eu for escrever sobre isto. Tá, mas então há opinião já na sugestão da história que você diz ter visto. Diz ter visto. Vai se fuder. Eu vi. Não aceita. Vem ver comigo. Tudo bem. Há opinião na sugestão da história que você viu. Melhor assim? Na forma, sim. No conteúdo, não. O que vi, eu vi. E assim descrevi. Imagino que um sádico vendo um massacre usaria palavras diferentes para descrever, porque nele haveria emoções diferentes. Possivelmente teria prazer. Tenho para mim que a música me induziu à experiência, e não ao conceito moral pertinente à experiência. É claro que o que escrevi carrega os meus valores morais, que são diferentes dos soldados que executaram o massacre, e parecidos com os das vítimas. Ou assim me parece.
Mas há alguma coisa aí, nisto de haver não só a sugestão da história, mas uma possível sugestão à forma de entender a história. A história sempre foi contada por aqueles que invadiram, massacraram e se apropriaram daquilo que era de outros. E até do que não deveria ser de ninguém. Nunca ouvimos a voz daqueles que foram expulsos, chacinados e perderam tudo. Até porque perderam também suas vidas. E, perdendo suas vidas, perderam a oportunidade de contar a história. Não sei como aconteceria se um sociopata ouvisse essa música, mas, para mim, ela evoca ou apresenta um novo ângulo pelo qual passo a ver a humanidade. E, por este ângulo, que me transporta para a vivência dos derrotados, dos desesperançados, dos perdidos, vejo também a humanidade como um poço de derrota, de desesperança e de perdição. Mesmo sabendo que foi através deste comportamento que houve a expansão da arte e da ciência? Você está pretendendo ser filha da puta, ao associar a arte a este comportamento predador. Mas vou responder, você está certa. Todo orgulho que sinto pelas artes, pelas ciências e pela filosofia está desmoronando. Além de meus estudos, a vida com minha mãe me trouxe a paixão pela arte. O amor à ciência me veio pelo convívio com meu pai. A filosofia me conquistou nos longos serões que meus pais promoviam com seus amigos, pelos quais me interessei desde pequena, e que preferia as brincadeiras com outras crianças. Mas agora vejo que arte, ciência e filosofia vêm de sociedades vencedoras de guerras de conquista, que incorporaram, das conquistas, aquilo que seus padrões morais e éticos determinavam servir. E o resto, aquilo que não correspondia a estes valores, foi destruído e esquecido. Posso dizer que esta arte, esta ciência e esta filosofia, pelas quais fui tão apaixonadamente dedicada, são humanas em um sentido maior, um sentido que incorpore toda a humanidade? Ou seriam arte, ciência e filosofia de sociopatas que destruíram a verdadeira humanidade que um dia, há muitíssimo tempo, residiu no conhecimento de nossa espécie? Quantos filósofos foram assassinados para que resultasse o que conhecemos por filosofia? E, por esta filosofia, que, durante a maior parte da história da humanidade, foi ditada pela região, quanto houve de destruição da ciência? E como poderia ter sido a arte, se não houvesse nela, por tanto tempo, o propósito da dramatização para a divulgação dos valores de religiões dedicadas ao exercício do poder? Estou meio que tomada por essas dúvidas que foram despertadas pelas experiências com esta música. Quer dizer que você, justamente você, que sempre amou a arte e a ciência, as renega? Some as duas a filosofia, que não é nem ciência nem arte, mas talvez a soma das duas. Mas não nego minha paixão pelo conceito. O que me acontece é um nojo por pensar que, para chegarmos ao que temos hoje por arte, ciência e filosofia, tanto delas destruímos. Desejaria nunca ter pertencido a este mundo inglório dos vencedores. Um mundo de vitórias vergonhosas. Um mundo que assassinou a esperança. Desejaria ter pertencido a este outro mundo. Um mundo que esta música evoca. Um mundo de orgulhos derrotados. Um mundo que foi destruído sistematicamente para que, de seu sangue, nós e este mundo em que vivemos nos fortalecêssemos. Calma, entendo. Entendo completamente. E concordo. Por favor, me coloque na cama e fique comigo. Não quero mais conversar. Só quero dormir. E não quero dormir sozinha.